Olá, nerds! Sou o Rinaldo e hoje estou aqui com o César, mais uma vez. E nós vamos fazer dois vídeos especiais, esse é um deles, comemorando o centenário de nascimento de dois grandes artistas de quadrinhos. Agora nós vamos falar sobre Will Eisner, que é bastante conhecido, o seu personagem mais famoso talvez seja o Spirit, mas ele tem obras de graphic novel, ele que criou o termo graphic novel, né? E César vai mostrar aqui algumas raridades, uma delas até autografada, do Will Eisner, falar um pouquinho sobre a obra dele. A gente vai fazer esse vídeo não só para indicar, né, mas para falar um pouco sobre ele, né, para celebrar esse centenário. Exato, prestar uma homenagem a ele. Manda pra você. Pessoal, o Will Eisner, ele... Bom, primeiro de tudo, o maior prêmio da história, o maior prêmio do setor de quadrinhos nos Estados Unidos é o Eisner Award, em homenagem a ele, né? Como você falou, ele cunha o termo graphic novel a partir das experiências que ele tem em quadrinho, e olha que ele é da primeira leva de grandes quadrinistas, porque ele entendia que o quadrinho é uma forma de arte e que ele poderia representar nessa forma de arte tudo que você pudesse imaginar da capacidade humana. É tanto que o próprio spirit dele foi meio que encomendado para ser um super-herói, mas ele joga ali vários elementos de narrativa inovadores e também que desenvolve o ser humano. Mas ele vai ficar muito famoso pelas histórias posteriores que ele vai fazer, e a gente vai citar algumas aqui, mas o Will Eisner ele é um dos grandes. Ele é talvez se você fizer um top 5 aí dos maiores quadrinistas da história da humanidade, com certeza o Will Eisner vai estar. Tanto pela obra que ele fez, quanto pelo engajamento que ele tinha. Ele era um cara engajado, ele queria que fosse reconhecido como uma forma de arte, que o quadrinho não fosse uma coisa marginal, né? Ele tem influência em vários autores, e aí eu vou citar um que é um dos grandes também, que diz que tem o Will Eisner como estrela guia, que é Frank Miller, né? Frank Miller diz que o cara que influenciou ele a fazer tudo foi o Will Eisner. E aí é legal que ele também muda a forma de você contar uma história, que ele não usa o quadrinho mesmo, os quadros. Sim. O quadrinho dele é meio vazado, mas ainda assim você consegue ter uma narrativa. E o primeiro contato que eu tive com o Will Eisner, ali no meados dos anos 90, foi essa graphic novel aqui, O Edifício. Que eu acho até que a gente já, em algum vídeo, acho que em algum podcast, eu já citei ela. Citou, teve um episódio do podcast. Podcast eu já citei ela. E é fenomenal, né? Fenomenal, porque o Will Eisner vai retratar nas suas obras, além do Spirit, o ser humano, né, as agonias e tal. E ele, descendente judeu e tal, também tem esse setor, era um menino pobre. A história dele é muito interessante. Ele é um menino pobre, consegue se desenvolver a partir do trabalho com história em quadrinhos. E tem várias curiosidades incríveis, né? Ele, já em 1939, 38, 39, ele já tinha um estúdio e tal, ele trabalhava. E veja com duas histórias interessantes. Em 1938, surge dois menininhos lá, querendo vender um pensamento que eles tinham lá, de um personagem e tal. Aí o Eisner olha assim e tal, isso aqui tá meio fraco, eu não acho lá muito interessante, não me interessa não. Jerry Siegel e Joe Shuster eram as duas figuras que estavam falando com o Eisner. Cara, o Will Eisner já é grande sem ser Super-Homem. Imagina se ele fosse um cara que publicasse Super-Homem. Absurdo. No ano seguinte, um cara trabalhava junto lá com ele. E o próprio Eisner tem uma biografia dele muito interessante. Acho que Michael Schumacher, o autor da biografia dele, conta que o próprio Eisner olhava assim e dizia que esse cara trabalha de uma forma meio mediana. Ele achava que era um autor meio mediano. E o cara também chega com uma ideia para o Will Eisner, olha assim, não me interessa muito não. Era a ideia de um cara que se vestia de morcego e combatia o crime na noite de Gotham City. Bob Kane trabalhava para Will Eisner. Então imagina, Batman e Super-Homem foram renegados por Will Eisner. E ainda assim ele consegue ser um dos maiores nomes dentro da indústria de quadrinhos lá americana. Então assim, voltando aqui, o Edifício é uma história de 4 pessoas, que é legal porque o Edifício é o personagem que liga todos esses personagens, né?
E aí, assim, dentro de botar umas imagens, você vê como a arte dele é sem palavras, né? Sem palavras. Às vezes ele com tracinhos, achuras assim, consegue passar uma emoção fantástica. Como você falou, o grande personagem dele é o Spirit. Né? Spirit, quer dizer, ele não, o mais conhecido personagem o mais dele famoso, teve uma série, que é, eu acho que super-herói, de certa forma, né? E aí o Eisner é interessante porque ele, para chamar uma atenção assim, toda a primeira capa da história, normalmente a primeira página da história em quadrinho é o que eles chamam de pin-up. Né? É uma página inteira com um quadrinho. E o Will Eisner, ele pegava essa página assim, e o nome Spirit, ele de alguma forma fazia se misturar com o cenário. Né? Então tem um assim que são os prédios e as luzes que estão acesas nos prédios formam o nome Spirit. Tem uma outra que é uma rua assim com uma água que está escorrendo num bueiro, aí a água forma o nome Spirit. Né? Outras que são folhas voando assim, aí nas folhas formam o nome The Spirit. Então ele sempre inovava fazendo essas aberturas assim, e sempre retratou o ser humano. E chega um ponto em que ele vai tratar até a própria história, que isso sai num encadernado chamado, num volume chamado Ao Coração da Tempestade, né, que é a biografia dele, extraordinário também. Tem um outro dele que é muito bom, que é Um Contrato com Deus, que conta a história de um pai que a filhazinha dele morre, e ele começa a ter um questionamento com Deus. Ele é um rabino, o questionamento por que Deus levou a filha dele naquele momento. Só que é legal que é assim, Um Contrato com Deus e Outras Histórias de Curtiço, uma tradução que deram aqui no Brasil. E aí você tem essa história, e seguindo você tem a história daquela mocinha viciosa que quer ficar rica, e tem um rapazinho que é apaixonado por ela, e lá vai, e aí ela quebra a cara com um ricão lá e tal. Então, elementos humanos são isso que o Will Eisner vai retratar, e vai retratar de forma extraordinária. Qualquer coisa que você lê de Will Eisner é incrível. Qualquer coisa. E ele se aventura por outras áreas também, como essa daqui, ó, Um Sinal do Espaço. Isso aqui é uma ficção científica dele. Um determinado momento lá, e aqui ele dá uma aula de política internacional, geopolítica. Uma aula. Sem mencionar Rússia, Estados Unidos e tal. Mas ele dá uma aula de geopolítica aqui. Tudo começa com um pesquisador que recebe um sinal que dá a entender que é um extraterrestre que está vindo para a Terra. A partir disso, essa informação começa a ter reviravoltas e tal, e aí você entende que tem países aqui comunistas, lá vai, ele dá uma aula de geopolítica, e assim, do que eu sei, é um dos poucos trabalhos dele que saiu colorido. Tô percebendo que é colorido aqui. Né? Mas é show, porque tudo isso que ele trabalha a máfia, tal, governos, como tratar as informações, o que é que a informação pode levar, como controlar a mídia. Uma aula de geopolítica isso aqui. E aí eu trouxe um outro aqui, da Martins Fontes, Nova York, porque esse aqui tem uma ligação muito particular. No final dos anos 90, começando em 2001, um pessoal da Universidade Federal aqui de Pernambuco fez um trabalho era um documentário e tal, que falava sobre a profissão de cartunista, e usaram o Will Eisner como exemplo. Nessa época acontecia aqui em Pernambuco um festival chamado FIC, Festival Internacional de Humor em Quadrinhos. E num desses arranjos, alinhamentos da galáxia, né, conseguiram trazer o Will Eisner para aqui, para Pernambuco, para aqui, para Recife. Né? E foi era um evento tal, mas na época a informação era muito ruim de ser propagada. Não sei como, não me lembro agora exatamente. O meu irmão ficou sabendo, e aí me falou. Só que ele trabalhava tal, e na época eu estava só na faculdade. O Will Eisner tal, não sei o que, disse, não, me dá ele. Justamente, tinha um contrato com Deus, e esse Nova York aqui. Né? Peguei, faltei a aula na faculdade, estudava, né? Faltei, fui aqui para o Museu da Imagem do Som de Pernambuco, que é onde ele estava dando uma palestra, falando sobre o documentário e tal. Chegando lá, como eu disse, não, ele não vai dar autógrafo, porque ele passou a tarde na Torre Malakoff dando autógrafo. E aí, aquela agonia, e aquela, eu já era fã mesmo, muito fã dele, né?
Quando ele terminou, eu lembro que eu saí correndo e disse, olha, pelo amor de Deus, autografe aqui esse material, deu uma chorada lá e tal, ele foi e autografou, veio Nova York. E aí, um pouco tempo depois, ele veio a falecer e tal, uma grande perda para o mundo dos quadrinhos. Então, assim, Will Eisner é excepcional, ele é um dos grandes, ele tá assim, é ele, Stan Lee, Bob Kane, né? Karl Barks ali com o pessoal da Disney, com os patos, Jack Kirby. Então são esses nomes assim que são nomes extremamente revolucionários que chegaram e mudaram toda uma forma de você ver quadrinho. E o mais interessante de tudo é que ele tratava o quadrinho como arte. E dizia, ó, a partir disso aqui você consegue falar do que você quiser, do que você quiser, e desenvolver a capacidade humana. Extraordinário, né? No Coração da Tempestade, Encontrar com Deus, Avenida Drops. Agora há pouco, uma editora criativa lançou um calhamação assim, que é Vida em Quadrinhos dele, que junta essas obras biográficas. Ele tem uma também que estava sendo lançada nesse período que eu falei do evento aqui, que é O Último Dia no Vietnã, que aí ele fala sobre a guerra, né, sobre os soldados na guerra. E ele sempre retratou esses... Ele sempre usa o quadrinho para retratar esses momentos, a inquietação que ele tinha com o ser humano. Só que como um artista absurdamente vanguardista, ele está vendo ainda... Você lê uma obra dele, tipo Spirit, que foi escrita nos anos 40, você consegue achar elementos que hoje ainda fazem muito sentido, e se você ler daqui a 40 anos, vai fazer sentido. Ele estava muito na frente. É um dos meus top 3, assim, fácil. Ó. Recomendo fortemente Will Eisner para quem quiser pegar quadrinho e extrapolar os conceitos de meros super-heróis e tal. Quadrinho como arte, depurada, como coisa assim que você termina de ler e fica uns 2, 3 dias com aquilo na tua cabeça, processando, e muda a sua visão de mundo. O Will Eisner consegue fazer isso de forma fenomenal, extremamente competente, e influenciou 3, 4 gerações e continua influenciando até hoje, com certeza. Altíssimo, esse está recomendado no nível mais alto que a gente puder colocar. Fortemente, altissimamente recomendado. Will Eisner. Beleza. E prestando a devida homenagem ao centenário do nascimento dele. Ele faria 100 anos em 6 de março de 2017. Então, assim, precisa prestar essa homenagem aos grandes, e esse é um dos maiores que existiu. Beleza. Ficou aí mais uma dica de César, que agora é uma dica mais do autor, né? Do artista. Todo mundo conhece, não vou falar, a gente quis fazer essa homenagem aqui. E curtam o nosso vídeo, sigam o nosso canal para receber notificação, indiquem. A gente faz uns vídeos assim um pouco mais extensos, porque a gente quer contar um pouquinho da história do que a gente leu, né, César? Exato. E aí vale a pena, quem tem curiosidade, quem gosta de conhecer quadrinhos, quem gosta de conhecer um pouquinho da história por trás. Né? César sempre tem uma história para contar, porque é bom ler o quadrinho e é bom também a gente conhecer o que ele trouxe, né, para o leitor, ou até mesmo no processo de criação. Exato. Então fica a dica, César vai voltar com outros vídeos, a gente vai indicar novas coisas, e vocês vão acompanhar aqui nessa playlist do Altamente Recomendado. Até a próxima. Um abraço.